Muito bem, vamos recomeçar. Boa noite a todos. Eu sou o professor Micael Amorim, formado em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, também fundador e presidente do Instituto Cultural Carcarás, que é um instituto voltado para estudos não só de conservadorismo, mas de cultura em geral. Nós não temos cultural no nome à toa, então nós não estudamos apenas conservadorismo. É claro que partimos de uma visão mais conservadora de mundo, depois eu explico o que eu quero dizer com isso, mas a gente estuda cultura em geral, né? Filosofia, literatura, os clássicos da política, assuntos que são necessários para todo estudante, né? Sobretudo para todo professor. E eu também sou professor, exerço a docência, né? A função de professor. Então tá, a ideia aqui não é ser original, talvez desapontando quem acha que nós temos que pensar com a própria cabeça, né? Eu discordo totalmente disso. Qual é a graça, a vantagem de se ter uma ideia própria? Eu não consigo pensar em muitas. O que nós temos de ter é uma ideia verdadeira. Nós temos que buscar a verdade, não importando se essa ideia é sua ou de outra pessoa. Não importando se você está criando algo novo ou se você está repetindo algo que Platão disse, que Aristóteles disse, que Santo Tomás de Aquino disse, que Chesterton disse. Então, o que importa é você ter uma ideia verdadeira, não é isso? Buscar a verdade. Todo estudo, todo e qualquer estudo começa com isso, com essa proposta de buscar a verdade. Tem que ser a bússola de qualquer tipo de investigação, porque se você parte do pressuposto que não existe verdade, você vai investigar o quê? Não é isso? Fica muito difícil, partindo de uma visão relativista de mundo, você chegar a alguma conclusão, ou entender alguma coisa, fica bem complicado. Há quem aposte nisso, mas não é o meu caso, eu acho muito difícil. Então, eu não vou aqui trazer nenhuma ideia original, tudo que eu falar aqui eu vou dar as indicações, para que vocês se aprofundem em casa com calma nesses estudos, que é o propósito mesmo dessa palestra, né? Como a Maia falou, essa palestra é o pontapé inicial da criação de algo muito mais consistente, que é um grupo de estudos, onde vocês vão poder discutir essas coisas e estudar essas coisas a fundo, certo? Então é mais um convite e uma apresentação daquilo que vai ser feito depois, de forma muito mais capaz do que aqui, eu garanto, com o grupo de vocês. Então tá, nós vamos partir desse pequeno livro aqui, que é O Futuro do Pensamento Brasileiro. Não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar, mas eu considero uma das melhores coisas que já se escreveu em nosso idioma. Eu acho que o Ricardo, que é o meu colega que está ali, ele vai concordar comigo. Uma das melhores coisas que o professor Olavo de Carvalho já escreveu está aqui nesse livro, registrado aqui nesse livrinho. Eu tenho em mãos aqui a 4ª edição, publicada pela Vide Editorial. Do que trata esse livro? A ideia aqui não é fazer uma resenha do livro. Eu não vou me propor aqui a fazer uma resenha do livro ou fazer comentários ao livro, não. Mas é tomar o que o Olavo coloca nesse livro, nessa obra, como pontapé inicial, como alicerce daquilo que vai ser dito aqui, como base. Quando eu li esse livro, eu fiz várias anotações, algumas delas estão aqui, de insights, né, que foram surgindo mediante a leitura. E um dos méritos do professor Olavo é justamente esse. Você lê o professor Olavo e você começa a ter insights, você começa a ficar mais inteligente de fato. Inteligência, segundo o próprio Olavo nos lembra, é a capacidade de perceber a verdade. E você começa a perceber a verdade lendo essas coisas. É impossível você ir à obra do professor Olavo e você sair dela a mesma pessoa. É impossível. Eu desafio qualquer pessoa, se alguém que não conhece, leia qualquer texto, qualquer obra do Olavo, eu desafio você a não dividir a tua vida entre antes de ler o Olavo e depois de ler o Olavo. Você pode discordar radicalmente do que ele fala lá. Você pode ter uma outra visão de mundo completamente diferente, mas ele vai te instigar à reflexão, que é justamente a proposta do Olavo. O Olavo, quando deu uma conferência sobre esse livro para nós lá na UFMA, via videoconferência, em 2016, é isso? Em 2016, ele falou justamente isso, que neste livro se encontram vários estudos que não estão concluídos, por falta de meios e por falta de tempo. Ele não teve tempo de realizar esses estudos. E ele conta conosco, com a nossa geração de estudantes universitários, para realizar esses estudos.
Então, é uma missão e tanto, mas o caminho já está aqui. Várias dicas, vários apontamentos, várias áreas que vocês veem que o Olavo não aprofundou, mas vocês podem fazer isso. Então, seria interessante, fica com uma boa recomendação para o grupo de estudos que vai se seguir essa palestra. Pois bem, o Olavo palestrou na Unesco, se eu não estou enganado, e o tema do evento era falar sobre os excluídos. Esse era o tema que foi dado. E ele pensou o seguinte: bom, vamos pensar aqui nos excluídos. Tá, nós temos as minorias, nós temos aí negros, mulheres, temos pobres, latinos, mas tem uma minoria, um grupo de excluído, que é muito mais excluído do que todos os outros. Ele pensou isso, está aqui no livro. São os mortos. Existe alguém mais excluído do que aqueles que já morreram? Eles não podem falar por si. Quem vai falar por eles? Eles não podem se defender. Você pode dizer o que você quiser daqueles que já morreram, porque eles não podem mais sair em defesa própria. Quando alguém morre, nada mais é dito, nem lhe é perguntado. Você não pode mais exigir que um morto se defenda. Então, essa é a classe mais excluída que há. E o mais interessante, eu comentava isso a caminho daqui, o número de pessoas que já morreu é infinitamente maior do que o número de pessoas que está vivo aqui na Terra. É infinitamente maior. Aqueles que nos precederam estão em número muito maior do que nós que estamos aqui vivos na Terra atualmente. É um número infinitamente maior. Então, são gerações inteiras, civilizações inteiras, números, centenas de milhões, que estão calados, não podem mais falar por si. E o mais curioso disso tudo é que essas pessoas nos legaram coisas pelas quais muitos deles perderam a vida. Houve muito esforço, muito sacrifício por meio da tentativa e do erro, para que nós hoje pudéssemos gozar de confortos, coisas até fúteis, mas que tornam a nossa vida mais fácil, como por exemplo o ar-condicionado. Nós não criamos o ar-condicionado, mas facilita pra caramba. Nós não criamos a energia elétrica, mas você já imaginou como seria se nós tivéssemos aqui a luz de velas? Poderia dar um clima mais romântico, mas não seria a intenção. E o calor, né? Mas eu acho que não seria essa a intenção, né? Em certos momentos até que é legal. Então, essas coisas nós não inventamos. E uma coisa curiosa também, que nós poderíamos iniciar falando, é que a primeira coisa, na verdade, que nós devemos observar neste evento é a língua na qual nós estamos falando. Nós só conseguimos estabelecer uma relação de conversa, de diálogo, eu só posso estar aqui falando e vocês aí me ouvindo, porque nós estamos nos comunicando na mesma língua, no mesmo idioma. Eu estou falando na língua portuguesa e vocês estão entendendo porque vocês falam a língua portuguesa. Não é interessante isso? É a primeira observação. Eu falo e vocês me ouvem e compreendem bem por causa do idioma no qual eu estou falando, que é algo que nós temos em comum, é algo que nos une, o idioma. Eu falo em português, vocês me entendem porque vocês também falam português. Entre outras coisas, a língua, que é o que nós temos em comum, entre outras coisas, né, o que nós temos em comum, é o que neste momento torna esse diálogo possível. E outro ponto importante é que nós não a inventamos. A principal coisa que torna esse evento possível não foi inventada nem por mim, nem por você que está me ouvindo. Nós estamos fazendo uso dela, nós estamos usando ela para ligar as nossas ideias. Eu estou conseguindo fazer com que vocês pensem nessas coisas que eu já pensei e que eu estou transmitindo, porque nós temos em comum a língua. E essa língua nos foi herdada, nós não criamos ela, nós não nos reunimos aqui para inventar a língua. Eu não inventei a língua portuguesa, e a menos que você seja um gênio, você também não inventou. Você foi criado nesse idioma, você recebeu esse idioma por herança. Você recebeu esse idioma como um legado, certo? E é isso que une você às outras gerações.
Por que você consegue abrir um livro de Machado de Assis e compreender o que ele está dizendo? Porque vocês têm em comum, pelo menos, a língua portuguesa. Por que vocês conseguem abrir o livro de Camões, grande poeta português, e entender o que ele está falando? Claro, muito disso graças aos comentários do Silveira Bueno, que são muito bons, e outros comentadores. Só que você consegue entender o que Camões está dizendo porque vocês têm em comum a língua portuguesa. Você consegue entender Fernando Pessoa, Boccagi, por causa da língua, por causa do idioma. E é algo que você não inventou. E outra coisa, que muita gente não percebe. Nós não só falamos na língua portuguesa, nós pensamos em português. Você não só fala em português, você raciocina, você pensa na língua materna. Não é isso? Você usa a sua língua para raciocinar, para pensar, para ser quem você é. Então, não é exagero nós falarmos que a língua, o falar português faz parte da tua essência, daquilo que você é, como brasileiro, como maranhense, como ludovicense. O Ortega y Gasset, filósofo espanhol, grande filósofo espanhol, ele dizia o seguinte, que nós temos que nos situar onde nós estamos, nas circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. E para isso nós precisamos primeiro reconhecê-las. O que isso significa? É você fazer a seguinte pergunta. Tá, quem sou eu? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Quem sou eu? Quando Sócrates encontra Górgias, a primeira coisa que ele faz é perguntar, tá, pergunte quem é ele. Quem é ele? Detalhe, ele não está perguntando qual é a função que você ocupa, qual é o cargo que você ocupa. Ele não está querendo saber se você tem dinheiro, se você tem status, se você é economicamente melhor. Ele não quer saber de nada disso. Se você tem títulos universitários, se você é professor, doutor, pós-doutor, ele não quer saber disso. Ele está perguntando algo muito mais profundo. Quem é você? Quem é você? Certo? Para nós sabermos quem somos, nós precisamos saber de onde viemos e onde estamos. Esse é o primeiro passo. Então, nessa reflexão sobre a tradição, é altamente necessário nós começarmos perguntando quem nós somos. E a resposta é muito simples. Eu me fiz essa pergunta e a resposta é muito simples. Nós somos brasileiros, não é verdade? E o que significa ser brasileiro? Significa ser herdeiro da tradição ibérica. Significa ser herdeiro das grandes navegações portuguesas. Em última instância, nós somos portugueses. Os primeiros que desembarcaram aqui e que nos trouxeram a língua, nos trouxeram o idioma, trouxeram a cultura, trouxeram a literatura e trouxeram a fé, foram os portugueses. Os portugueses nos legaram o nosso idioma, aquilo que nós temos em comum e por meio do qual nós estamos nos comunicando. Não nos foi inventado, nos foi herdado. E nós temos que valorizar isso. Então, não faz sentido cada geração falar de forma totalmente diferente, radicalmente diferente da geração anterior. Para que haja esse elo entre as gerações e para que nos seja impedido de esquecer o passado, que tem esse mal que o brasileiro não sabe quem foi seu avô, né? Não é que o brasileiro não sabe quem foi Camões, não é que o brasileiro não sabe quem foi José de Anchieta, o brasileiro não sabe quem foi o seu bisavô, entende? Então o negócio é muito grave. O brasileiro está meio que perdido no tempo. Nós não sabemos quem nós somos, não sabemos quais são os traços que nos tornam brasileiros, que nos tornam diferentes do resto do mundo e que nos colocam em pé de igualdade com as grandes tradições. Nos faz participar dessa grande cultura, que é o que nós podemos chamar de alta cultura, que é aquilo que de melhor se produziu ao longo das eras. Nós precisamos entender isso primeiro, é o primeiro passo. Tá, eu quero iniciar um estudo, eu quero fazer um grupo de estudos,
eu quero dar uma contribuição, seja para o movimento conservador, seja para o Brasil, seja para o Maranhão, mas eu preciso saber quem eu sou, de onde eu vim. Eu preciso urgentemente me identificar na história. E o professor Olavo, ele lutou muito por isso. Em toda a obra do Olavo, a gente vê que isso está claríssimo. Ele quer situar o brasileiro na história. De onde você veio, quem você é, o que você pode ensinar para o mundo. E aí,